Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Milan Kundera, nascido em Brno, na atual Chequia, em 1929 e falecido em Paris, França, em 2023, que foi um romancista, ensaísta e dramaturgo checo, exilado em França e naturalizado francês, conhecido principalmente pelo seu livro A Insustentável Leveza do Ser. Milan Kundera nasceu em 1 de abril de 1929 em Brno, na antiga Checoslováquia, atual República Checa, numa família de classe média. Era filho de Milada Kunderova e do músico Ludwig Kundera, um importante musicólogo e pianista que foi reitor da Academia de Música e Artes Performativas Janáček, em Brno, de 1948 a 1961. Kundera aprendeu a tocar piano desde criança com o pai e estudou musicologia e composição musical, sendo numerosas as influências e referências ao vocabulário da música na sua obra literária. Após frequentar o liceu em Brno, ingressou na Faculdade de Letras da Universidade Carolina de Praga, em 1948, onde estudou literatura e estética, mas depois de 2 semestres transferiu-se para a Faculdade de Cinema da Academia Checa de Artes Cênicas de Praga, onde teve aulas de direção de longas-metragens e de roteirismo. Concluiu os seus estudos em 1952 e, a partir de 1953, tornou-se assistente e depois professor de História do Cinema na Academia de Música e Artes Dramática. Lecionou também cursos sobre a história da literatura mundial e depois sobre a teoria do romance na Faculdade de Cinema da Academia Checa de Artes Cênicas de Praga, onde ele havia feito o seu curso. Kundera faz parte de uma geração de jovens checos que tiveram no pré-guerra uma experiência muito breve com o que é uma nação democrática, pois tinha 10 anos quando a Segunda Guerra Mundial começou. A sua ideologia foi em grande parte influenciada pela ocupação alemã durante a guerra e pela partilha da Europa pelos vencedores no final, uma vez que a Checoslováquia ficava na área de influência russa. Em 1947, Kundera filiou-se no PCT, ou seja, o Partido Comunista da Checoslováquia. Em fevereiro de 1948, o ano em que começou o ensino superior, acolheu entusiasticamente o golpe de Praga de fevereiro desse ano, que viu o PCT tomar o poder com o apoio da União Soviética. Em 1950, foi temporariamente forçado a interromper os seus estudos por motivos políticos, porque foi expulso do Partido Comunista Checo, juntamente com outro escritor checo, o Jan Trefulka, acusados de atividades antipartidárias. Trefulka descreveu o incidente num dos seus romances e Kundera usou o incidente da expulsão como inspiração para o tema principal do seu romance A Brincadeira, de 1967. No romance, a personagem principal, Ludwig, é expulsa do partido por ter escrito num postal como piada Viva Trotsky! Em maio de 1968, Kundera envolveu-se, assim como outros artistas checos, entre eles o Václav Havel, na Primavera de Praga, de 1968. Tudo começou com o 4º Congresso da União dos Escritores Checoslovacos, em junho de 1967, onde, pela primeira vez, publicamente, os escritores expressaram o seu total desacordo com a linha política dos líderes do partido. Kundera participou ativamente nesse congresso e proferiu um discurso importante.
Este período de otimismo foi destruído em agosto do mesmo ano, de 1968, pela invasão soviética da Checoslováquia pelo exército do Pacto de Varsóvia. Kundera e Havel tentaram acalmar a população e organizar um levantamento reformista para fazer frente ao totalitarismo comunista da União Soviética. Por esses motivos, Kundera perdeu o seu cargo de professor e os seus livros foram retirados de circulação após a invasão soviética de 1968. Em 1970 foi definitivamente expulso do partido. Nesta fase, conseguiu ganhar dinheiro a fazer horóscopos e chegou mesmo a publicá-los sob pseudónimo numa revista para jovens. Também usou os seus dotes musicais a tocar com um grupo de música itinerante nas tabernas de uma região mineira. Apesar de tudo, continuou a escrever. Em 1975, decidiu abandonar o país e passar a viver em França, para onde emigrou com a sua esposa, Vera Rabankova, Kunderova pelo casamento, que conheceu na alegre efervescência da Primavera de Praga e com quem tinha casado em 1967. Partiram da Checoslováquia de carro para a França, com visto de permanência de 730 dias, conseguido por 2 membros do júri do Prix Médicis Étranger, prémio que ele tinha ganho em 1973. O italianista Dominique Fernandes, então professor da Universidade de Rennes, arranjou-lhe um emprego como professor. Kundera mudou-se então para aquela cidade de Bretagne, onde lecionou literatura comparada como professor visitante da Universidade de Rennes II até 1979, quando foi eleito para a École des Hautes Études en Sciences Sociales em Paris. Nesse ano de 1979, a nacionalidade checoslovaca foi-lhe retirada. 2 anos depois, a 1 de julho de 1981, François Mitterrand, pouco depois da sua eleição para a presidência da República de França, concedeu-lhe a nacionalidade francesa, assim como ao escritor argentino Julio Cortázar. A partir de 1985, Kundera deixou de conceder entrevistas, mas concordou em responder por escrito. Além disso, controlava escrupulosamente toda a informação relativa à sua vida privada. Em 2008, a revista checa Respect publicou um documento dos arquivos de uma esquadra de polícia em Praga que consistia num relatório de interrogatório datado de 14 de março de 1950, segundo o qual Milan Kundera denunciou um dos seus concidadãos, o Miroslav Dvoracek, um jovem desertor do exército tchecoslovaco que foi para o Ocidente e que depois regressou a Praga, sendo julgado e condenado a 22 anos de prisão, dos quais 14 cumpriu em condições severas. Kundera negou categoricamente os factos e afirmou estar muito chocado com tais acusações. Recebeu o apoio do antigo presidente checo, o Václav Havel, e do historiador checo Zdeněk Pečat. Entretanto, vários escritores de renome internacional, entre os quais Yasmina Reza, Philip Roth, Salman Rushdie e Carlos Fuentes, bem como 4 laureados com o Prémio Nobel de Literatura, o G.M. Coetzee, o Gabriel Garcia Marques, Nadim Gordimer e Orhan Pamuk, uniram forças para defender o romancista e expressar a sua indignação perante uma campanha caluniosa tão orquestrada. Em 2019, Kundera recuperou a nacionalidade checa por iniciativa da Embaixada Checa em Paris. O embaixador apresentou ao escritor pedidos de desculpa em nome do seu governo pelas perseguições de que o autor fora alvo durante muitos anos.
Porém, Kundera considerava-se um escritor francês e continuou a desejar que a sua literatura seja estudada como literatura francesa e, como tal, classificada nas livrarias. Milan Kundera foi condecorado com o grau de Chevalier da Légion d'Honneur de França em 1990 e o grau de Commandeur da Ordre des Arts et des Lettres em 2000. O seu nome foi dado a um asteroide da cintura principal de asteroides, o 7390 Kundera. Milan Kundera faleceu na tarde de 11 de julho de 2023, em Paris, com 94 anos, após uma longa doença. O seu funeral realizou-se na mais estrita privacidade, seguido da sua cremação. As cinzas foram entregues à sua viúva e, após a morte desta, em 14 de setembro de 2024, foram repatriadas para Brno. Ora bem, falando então agora da sua obra. Os romances de Milan Kundera geralmente tratam de escolhas e decepções. Nos seus livros é também recorrente a crítica ao regime comunista e à ocupação russa do seu país, ocorrida em 1968, como vimos, na sequência da qual viu a sua obra proibida na então Checoslováquia e teve de se exilar em França. Ao longo dos anos 50, quando ainda residia na Checoslováquia, Kundera deu aulas e trabalhou como tradutor. Escreveu poemas, ensaios e peças de teatro. Escreveu pelo menos 3 livros de poesia ao longo da sua carreira. Os primeiros trabalhos poéticos possuíam orientação socialista, foram influenciados por Konstantin Bibel, que era um poeta checo falecido em 1951, e então reunidos no livro com o título que significa em português O Homem é um Vasto Jardim, que foi publicado em 1953. Em 1955 foi publicado o segundo, com o título O Último Maio, que é uma antologia poética em homenagem a Julius Fučík, herói da resistência comunista contra a ocupação da Checoslováquia pela Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. O terceiro, Monologi, publicado em 1957, é uma coletânea de 36 poemas em que Kundera rejeita a propaganda política e enfatiza a importância da experiência humana autêntica. No seu primeiro romance, chamado A Brincadeira, de 1967, Kundera desenvolveu um tema que é central nos seus escritos. É impossível compreender e controlar a realidade. O romance é uma sátira à natureza do totalitarismo do período comunista. Devido às suas críticas aos soviéticos, Kundera foi adicionado à lista negra do partido e as suas obras foram proibidas imediatamente a seguir àquela invasão soviética de que já falámos. Ainda na Checoslováquia, publicou o Livro dos Amores Risíveis, de 1968, uma coletânea de vários contos que abordam relações humanas íntimas e, através delas, a disfunção da fala, que é um tema que aparece em todas as obras maduras do Kundera. Analisa os temas da identidade, autenticidade, o fenómeno da ilusão, ou seja, como os factos se podem transformar no seu oposto, de uma forma esquiva. A maioria das obras decorre na sociedade checa do final do stalinismo e testemunha a realidade dessa época. O romance A Vida Não É Daqui, publicado em França em 1973, foi para ele uma forma de catarse. Kundera confronta o seu passado como comunista com o seu lugar como artista e liberta-se desse peso. Este livro recebeu o Prix Médicis Étranger desse ano e que ajudou depois a ele conseguir sair da Checoslováquia para a França. A atmosfera de A Valsa do Adeus, de 1976, supostamente o seu último romance escrito na Checoslováquia,
é influenciada pelo regime árido que reina no país após a invasão soviética. Neste livro não há qualquer questão política. A situação dramática que reina no mundo real, tanto fora do mundo da ficção, aparece na história apenas ocasionalmente. Depois de se mudar para a França, Kundera escreveu O Livro do Riso e do Esquecimento, que foi publicado no ano de 1979. É uma mistura pouco usual de romance, contos curtos e ensaios, onde o autor lança um olhar amargo sobre o cotidiano da República Checa após a invasão russa de 1968. O que o diferencia dos anteriores é o ponto de vista. Aqui, Kundera reexamina o seu passado comunista, denunciando-o através de temas como o esquecimento. Ele diz que, no Oriente, as pessoas são empurradas pelas autoridades para esquecer. Mas no Ocidente, as pessoas esquecem-se por iniciativa própria. Este livro ditou o tom das suas obras seguintes. No ano de 1984, Kundera publicou A Insustentável Leveza do Ser, que foi um sucesso do público e da crítica e é considerada a sua obra mais importante. A primeira edição em checo só viria a aparecer em 2006, muito depois da queda do comunismo na Checoslováquia, em 1989. Este livro relata a história de 4 personagens que vivem o clima de tensão política em Praga, depois da invasão russa, e que eu, portanto, espero depois mais lá para a frente ainda poder falar um pouco mais em pormenor sobre ele. Pois foi a minha leitura desta semana. A Insustentável Leveza do Ser foi adaptada ao cinema em 1988 sob a direção de Philip Kaufman, com Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche e Lena Olin no elenco. O filme recebeu 2 indicações para os Oscars e recebeu reconhecimento mundial. Desde então, o Milan Kundera nunca mais autorizou a adaptação cinematográfica dos seus romances, pelo que não há mais nenhum filme resultante da adaptação das suas obras. Em 1990, publicou A Imortalidade. O romance é o mais cosmopolita que escreveu até então e o enredo não se situa dentro do universo social e político da República Checa, como fizeram nas obras anteriores. Possui um contexto explicitamente filosófico e pode-se dizer que é o início de uma segunda fase da obra do autor. Este romance é apresentado como uma meditação sobre o estatuto da palavra escrita no mundo moderno, um mundo dominado pela imagem. Kundera denuncia a tendência contemporânea de tomar tudo por superficial, facilmente digerível, e reage a esta atitude construindo deliberadamente as suas histórias de forma que não possam ser facilmente resumidas. A partir de 1993, Milan Kundera escreveu os seus romances em francês e impôs que só ele pudesse traduzir as suas obras para checo. Como resultado, muitas delas continuam a não estar disponíveis na sua língua materna. Kundera afirmou publicamente que deseja ser considerado um romancista generalista e não um escritor político. Aliás, a partir de A Imortalidade, é claro e notório que o conteúdo político foi substituído pela temática filosófica. O estilo de Kundera, entrelaçando na narrativa digressões e ensaios filosóficos, é muito inspirado em Robert Musil, Henry Fielding e na prosa do filósofo Friedrich Nietzsche. No seu primeiro romance escrito em francês, A Lentidão, que é de 1995, continua o que começou com A Imortalidade, uma crítica à civilização da Europa Ocidental.
O Kundera contrapõe a noção de lentidão, associada à sensualidade no passado, à obsessão pela velocidade no mundo contemporâneo. A Identidade, de 1998, é o segundo romance que Kundera escreveu, portanto, diretamente em francês. Tal como A Lentidão, A Identidade é uma obra madura. É um romance no qual Kundera presta homenagem ao amor autêntico, ao seu valor no mundo contemporâneo. O único elemento que nos pode proteger de um mundo hostil e primitivo. A Ignorância foi publicado pela primeira vez em espanhol em 2000 e em francês em 2003. Neste terceiro romance, deste segundo ciclo, o Kundera evoca a impossibilidade de regressar à sua terra natal. O autor examina incansavelmente a experiência humana e os seus paradoxos, onde o mal-entendido romântico é um tema recorrente. A Festa da Insignificância, que foi publicado pela primeira vez em italiano, em 2013, e depois em francês, em 2014. É então o quarto romance de Kundera, que ele escreveu diretamente em francês. Não é? E é considerado pela editora Adelphi como uma síntese de toda a sua obra. E inspirado no nosso tempo, o que é curioso porque perdeu todo o sentido de humor. A obra de Milan Kundera recebeu diversos prémios, entre os quais Prémio da União de Escritores Checos, de 1968, com a obra A Brincadeira, Prémio Médicis de Melhor Novela Estrangeira, de 1973, com A Vida Não É Daqui, Prémio Commonwealth, pelo conjunto da sua obra em 1981, Prémio Europa de Literatura em 1982, Prémio Jerusalém 1995 para a Liberdade do Indivíduo, Grande Prémio de Literatura da Academia Francesa pelo conjunto da sua obra em 2001, Prémio Mundial Cino del Luca, portanto isto o nome é em italiano, mas é atribuído em França, no ano de 2009, o Prémio da Biblioteca Nacional de França em 2012, pelo conjunto da sua obra. Em 2007, na sequência da publicação de A Insustentável Leveza de Ser, no ano anterior, lá na República Checa, no seu país natal, foi homenageado com o Prémio Nacional Checo de Literatura. Mas, alegando problemas de saúde, ele não esteve presente na entrega do prémio. A obra de Kundera foi traduzida para mais de 40 línguas. Em Portugal, estão editados, segundo o Quinta Gay, os seguintes livros. Ora, quando eu não disser nada em contrário, é porque é um romance. La Plaisanterie, com o título A Brincadeira, que é de 1967. A coleção de contos Risible Amour, que em português, O Livro dos Amores Risíveis, de 1969. La Vie est ailleurs, em português, A Vida Não É Daqui, de 1973. La Valse aux Adieux, A Valsa do Adeus, em português, de 1976. Les Livres du Rire et de l'Oubli, O Livro do Riso e do Esquecimento, de 1979. A peça de teatro Jacques et son maître, hommage à Denis Diderot, que em português tem o título Jacques e o seu amo, que é, como o nome original diz, que é uma homenagem ao Diderot, e que é de 1981. L'art du roman, a arte do romance, de 1986, que foi o prémio da crítica de l'Académie Française em 1987. Depois, L'insoutenable légèreté des lettres, a insustentável leveza do ser em Portugal, de 1987. Que é o romance que, como vimos, foi o único que foi adaptado ao cinema. L'immortalité, a imortalidade, que é de 1990. A coleção de ensaios Les Testaments Trahis, em português, Os Testamentos Traídos, de 1992. Depois, La Lenteur,
a lentidão, 1994, l'identité, a identidade, 1998, l'ignorance, a ignorância, de 2000, les rideaux, a cortina, de 2005, o ensaio Une rencontre, em Portugal, um encontro, de 2009, e, finalmente, La fête de l'insignifiance, de 2014, que, como vimos, foi o seu último livro e cuja primeira edição mundial tinha sido em italiano com o título La festa dell'insignificanza, e que tinha sido, portanto, lá em França em 2013. E em Portugal tem o título A Festa da Insignificância. Ora bem, então agora para terminar, que acho que o tempo já é pouco, falar um bocadinho ainda de, como prometi, a insustentável leveza do ser, que eu tenho aqui. A insustentável leveza do ser é uma espécie de grande crónica acerca da frágil natureza do destino, do amor e da liberdade humana. Mostra como a vida é sempre um rascunho de si mesma, como nunca é vivida por inteiro, como é impossível de se repetir e como o amor pode ser frágil. Em A Insuportável Leveza do Ser, o autor estuda o mito nietzscheano do eterno retorno. Foca-se no facto de que o homem vive apenas uma vez, a sua vida não se repete e ele não pode corrigir os seus erros, tanto ao contrário do que dizia o Nietzsche. E como a vida é única, o homem prefere vivê-la com leveza, numa absoluta ausência de responsabilidade, se for possível. A ação do romance inicia-se em Praga, em 1968, portanto o ano da invasão russa da Checoslováquia, e centra-se no médico cirurgião Thomas, que procura a liberdade sexual como forma de alcançar a felicidade. Para além desta personagem central, destacam-se Teresa, uma fotógrafa, que Thomas considera a sua mulher. Ele tinha sido casado anteriormente, tinha um filho, mas depois juntou-se com esta. Sabina, que é uma pintora e uma das muitas amantes lá do médico. O Franz, que era um professor universitário, que é apaixonado pela Sabina. Mas a Sabina é muito volúvel e tem muitos amantes. A vida e os planos amorosos destas personagens são afetados pela invasão soviética à capital checa, com o fim de esmagar o movimento para a restauração da democracia, conhecido como a Primavera de Praga, como aliás já vimos atrás. O Kundera utiliza a filosofia do Nietzsche para explorar a ideia do eterno retorno e questionar a natureza da existência. A metáfora central do livro contrapõe a leveza ao peso. A leveza pode ser libertadora, mas também vazia, enquanto que o peso confere sentido à vida, mas é também opressor. Esta dualidade permeia as decisões dos personagens, mostrando que não há respostas definitivas para as questões existenciais que enfrentam. Numa das partes, Kundera apresenta a sua definição de kitsch, aquilo que nega os lados feios da vida e a recusa da morte. A expressão que ele emprega é kitsch é a negação da merda. Desculpem o termo. E tem aplicação em qualquer ideologia. A católica, a protestante, a judaica, a comunista, a fascista, a democrática, a feminista, a americana, a nacional, a internacional, enfim, etc. Kitsch é, portanto, o que nós queremos esconder através da metáfora da merda. Ou seja, aquilo que nós achamos vergonhoso no nosso corpo, portanto, os dejetos, e que pretende, portanto, com isso, ele significar que cada ideologia pretende esconder o que só se pode mostrar na intimidade, fora da vista das massas que a apoiam. A obra apresenta uma estrutura não linear, um recurso que facilita a compreensão da personalidade de cada personagem. No entanto, pode confundir alguns leitores com os seus avanços e recuos.
Saliente-se ainda a linguagem complexa e, por vezes, abstrata, dados os conceitos filosóficos que são abordados no romance. Em resumo, A Insustentável Leveza do Ser é uma obra rica em reflexões filosóficas e emocionais que desafia o leitor a considerar a complexidade da vida e as escolhas que moldam a nossa existência. Através dos seus personagens e das suas interações, Kundera oferece uma visão profunda sobre a condição humana, tornando o livro uma leitura essencial para aqueles que procuram entender as nuances da vida e do amor. E pronto, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Milan Kundera, um escritor de origem checa, mas que depois se transferiu para a França, não é? Na sequência da invasão russa, e que quer ser considerado francês e que a sua literatura seja considerada como literatura francesa. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar na próxima semana e vos poder falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.